tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Em breve estaremos juntos pessoalmente, seguindo o nosso assunto. Hoje falaremos sobre mais dois descritores. Quem não sabe ainda o que são descritores, vai voltar lá nas aulas antigas, vai ver lá os vídeos que tem toda a explicação. Tudo ficou explicado, tudo guardadinho. Tem os vídeos que estão, inclusive, no YouTube. Vocês podem acessar também pelo YouTube, não só pelo site da escola. Hoje nós vamos falar ainda sobre o grupo 1, que é o grupo de procedimentos de leitura. Vamos falar sobre os descritores 6 e os descritores 14. Descritores 6 e 14. Nossa disciplina é produção textual, lembrando, para quem esquece, que nossa produção textual esse ano está com foco na avaliação SAEB. E eu sou a professora Margarete. Vamos começar nossa aula então? Descritor 6. O que é que diz o descritor 6? Identificar o tema em um texto. Então, a base do descritor 6 é fazer com que vocês consigam identificar o tema em um texto. E aí eu paro para explicar a diferença entre tema e título. Tema não é título. Título é o nome do texto. Tema é o assunto sobre o qual o texto está falando. Nem sempre o tema vem claro. Às vezes o tema vem implícito, ele não vem muito óbvio. Então você precisa ter uma prática de leitura mais aperfeiçoada para conseguir localizar esse tema, certo? Vamos ver o que é que tem aqui, que instruções, que explicações eu trouxe para vocês sobre esse descritor 6. O tema é o assunto sobre o qual o texto se estrutura. A percepção do tema responde a uma questão essencial para a leitura. Que questão é essa? O texto trata de quê? O texto fala sobre o quê? Toda vez que nós lermos alguma coisa, devemos sempre fazer essa pergunta ao final. Eu li sobre o quê? Falava sobre o quê? Às vezes a gente lê no automático, termina de ler, nem lembra mais o que foi que leu. Ah, esqueci. Ah, eu não sei. Porque não foi uma leitura bem feita, porque não foi uma leitura com atenção. Então, relembrando tudo que nós já falamos antes e vamos reforçar isso até o final do ano, vocês vão ver que eu vou repetir várias vezes esses toquezinhos. Temos que ler com atenção para que possamos saber o que é que estamos lendo. É igual um filme, você assiste um filme, ai, poxa, que filme legal. E é o quê? Fala sobre o quê? Ah, não sei não, só sei que é legal. Você assistiu o filme de verdade? Você prestou atenção aos detalhes do filme? Você entendeu realmente o filme? Então, para que tudo isso aconteça, você tem que estar atento. É isso, você deve estar atento, você deve prestar atenção. Em muitos textos, o tema não vem explicitamente marcado, como eu disse a vocês. Muitas vezes ele não está claro, o tema, o assunto. Eu não estou falando de título, eu estou falando de tema. O título geralmente vem lá em cima, no início do texto. Eu falo de tema, eu falo do assunto tratado, do assunto abordado no texto. Mas ele deve ser percebido por você, leitor. A partir do momento que você está lendo, você é o leitor. E o leitor tem também a sua obrigação para com o texto. Através de vários elementos que servem como pistas. É como se você fosse uma espécie de detetive, você vai ler o texto, palavras, imagens, tudo isso vai ajudar você a descobrir, a encontrar o tema do texto. Então é por isso que o texto deve ser lido com calma, com atenção e observando também não só as palavras, mas tudo o que cerca o texto. Se tem imagem, que imagem é que
tem, o que essa imagem mostra. Lá embaixo vem, às vezes, a data em que aquele texto foi escrito. Tudo isso é importante para que a gente saiba mais sobre o texto. A habilidade que pode ser avaliada por meio deste descritor, essa habilidade de encontrar o tema que às vezes não está claro no texto, refere-se ao reconhecimento que você tem sobre o assunto principal do texto, ou seja, a identificação do que trata o texto, o tema do texto, em outras palavras. Para que se identifique o tema, é necessário que se relacione as diferentes informações para construir o sentido global do texto. O texto, ele é composto por partes, né? O texto é formado por quê? Por letras, que formam sílabas, que formam palavras, que formam frases e orações, que formam períodos, que formam parágrafos e aí sim que formam um texto. Mas cada partezinha dessa é importante no contexto geral. O texto deve ser entendido de maneira global, deve ter um sentido global que deve ser compreendido. Claro, existem os detalhes, as partes específicas que também devem ser compreendidas, mas de maneira geral é que nós encontramos o tema, entendendo o texto de maneira global. Construindo o sentido global do texto é que encontramos o tema. Essa habilidade, que habilidade, professora? Habilidade de encontrar o tema, de identificar o assunto sobre o qual o texto fala, é avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado de forma direta que você identifique o tema ou assunto principal. Ou seja, você vai receber, vai ler, vai estar diante, vai ser apresentado a um texto qualquer e você vai ter que ter essa habilidade de ler e descobrir qual é o tema desse texto, sobre o que fala esse texto. Digamos que seja um texto falando sobre amor, mas amor, existe uma variação grande de amor. Amor entre irmãos, amor entre pais e filhos, amor entre amigos. Então, amor ao próximo. Você vai ter que ler com atenção e descobrir nesse texto qual o tipo de amor que está sendo apresentado. Então, cuidado. O tema é uma coisa que precisa de muita atenção para ser encontrado. E aí eu trago para vocês um exemplo do descritor 6, nesse textozinho aqui, Mata Atlântica. Só deixa eu chamar a atenção, já falei uma vez, eu falo novamente. Alguns textos, com certeza, vocês já viram, vão ver aqui e vão rever em atividades. Por quê? Porque essa é realmente nossa intenção. Marcar, fazer refletir. Eu já fiz, eu conheço, mas leia o texto de novo. Por mais que, eu já vi esse texto, eu conheço. Sim, o texto pode até ser igual, mas a pergunta pode ser diferente. Dentro de um texto, você pode tirar várias coisas, você pode identificar várias coisas. Então, quando você encontrar um texto conhecido, leia. Às vezes o título é igual e o texto não. E mesmo que o texto seja igual, às vezes a pergunta é diferente. Então você tem que ler o texto todo. De preferência, leia mais de uma vez. Mata Atlântica. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Hoje, restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existe na Mata Atlântica. Esse texto foi da revista Nova Escola, de março de 2009.
sobre ele. Qual é o assunto desse texto? Ou seja, qual é o tema desse texto? Se eu perguntasse também sobre o que fala o texto, tudo isso é a mesma pergunta. Então, pode ser perguntado de outra forma, mas pode ser a mesma pergunta. Muita atenção quando vocês lerem. Você tem que entender o que está sendo perguntado. Alternativa A. A Constituição da Mata Atlântica. Será? Alternativa B. A extensão do litoral brasileiro. Alternativa C. O desaparecimento da floresta. Alternativa D. O descobrimento do Brasil. E aí? A, B, C ou D? Quem acha que é A? Quem acha que é B? Quem acredita na letra C? E quem acha que é a letra D? Vamos ver quem foi que acertou? A resposta é a letra C. O desaparecimento da floresta. Esse é o tema do texto. É a ideia principal abordada no texto. O texto fala sobre quantidade, espécies de animais. Fala, mas qual é o tema, a ideia principal que ele quer passar? É a questão do desaparecimento da floresta. Então, para o descritor 14. Ah, professora, descritor 6 e descritor 14, por que não é descritor 7? Lembra lá na aula que a gente falou sobre os descritores, aquela visão geral? Eles não seguem em ordem, porque eles estão divididos em 6 grupos. Nós estamos no grupo de processos de leitura. E não segue a ordem 1, 2, 3, 4. Eles estão em ordem com relação ao assunto, não com relação à numeração. Por isso que é, nessa aula de hoje, descritor 6 e descritor 14. O que é que visa o descritor 14? Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Que isso também não é difícil, mas assim, requer atenção. Muitas coisas são verdades, são fatos, e muitas coisas são opinião do autor, do escritor do texto. Como é que eu vou saber isso? Lendo com atenção, fazendo uma boa leitura, relendo, pensando, refletindo sobre o que você lê. Você, aluno, leitor, deve ser capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre ele, sobre esse fato. Essa diferença pode ser ou bem marcada no texto ou exigir que você perceba essa diferença integrando, desculpe, vou ler de novo, eu odeio quando eu faço essa confusão e leio errado, vou começar tudo de novo. Você deve ser capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre ele, é o que a gente falou. O que é o fato apresentado pelo autor e o que é a opinião do autor sobre o fato que ele apresentou. Essa diferença pode ser ou bem marcada, ou seja, ou estar clara, explícita no texto, ou exigir que você perceba essa diferença entre fato e opinião, integrando informações de diversas partes do texto e ou inferindo-as, o que tornaria a tarefa mais difícil. Então, você tem que ter a capacidade de refletir, de opinar também, de perceber, de entender, de interpretar, em outras palavras. É uma das capacidades, uma das habilidades, assim, eu diria, mais importantes da leitura é a capacidade de interpretação, de compreensão do que você está lendo. Por meio deste descritor 14, pode-se avaliar a habilidade de o leitor identificar no texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor, o narrador ou a personagem fazem sobre esse fato. Em um texto, não existe uma única voz.
Eu posso ter o narrador, ele pode ter a voz de narrador e personagem. O narrador pode só contar e no texto uma ou mais personagens terem voz. Então a gente tem que conseguir fazer essa diferenciação. Só concluindo um pouquinho do que eu falei no slide anterior, por exemplo, você pode criar um texto em que as personagens do seu texto sejam o caderno e a caneta. E você pode dar voz à caneta e ao caderno. Então, quem vai falar não é você. Você só narra e quem fala são as suas personagens, a caneta e o papel. Ou você pode criar um texto em que você também seja a personagem, você também esteja inserido nesse texto. Você já vai fazer parte da história. Existem várias maneiras da gente escrever, da gente se situar ou não dentro de um texto. Com o tempo, tenho certeza que a gente vai aprender isso. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o leitor, você, a partir do momento que você lê, você é o leitor. É solicitado a distinguir partes do texto que são referentes a um fato, a uma realidade exposta pelo autor, e partes que se referem a uma opinião que é apresentada. Essa opinião pode ser apresentada pelo autor. O autor nem sempre vai ser o narrador, mas pode ser pelo narrador ou por algumas das personagens. Há itens que solicitam, por exemplo, que você identifique um trecho que expresse um fato ou uma opinião, ou então dá-se a expressão e pede-se que ele reconheça se é um fato ou uma opinião. Então, só para que fique claro, fato é uma realidade. O fato, eu não diria incontestável, eu acho que tudo pode ser contestado, tirando questões religiosas, enfim. Fato é uma realidade, é um acontecimento real. E opinião é o que você imagina a partir de um fato. Então, essa é a grande diferença. Você tem que ter a capacidade de distinguir o que é um fato, o que é uma realidade que foi apresentada, ou o que é a opinião do autor, do narrador ou de uma ou mais personagens sobre aquele fato apresentado. Resumindo, seria isso esse descritor. E aí eu trago para vocês um exemplo do descritor 14. O texto é feias, sujas e imbatíveis. O texto a gente olha, eca, que texto estranho. Mas vamos ler. Já imagina que fala sobre alguma coisa que não é legal. É um fragmento, na verdade não é o texto todo, é uma parte do texto. As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem até ficar até 30 dias sem comer. Imagine. E quanto ela sobrevive. Se ela fica 30 dias sem comer, imagine o quanto ela pode sobreviver achando comida. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. Para vocês aí, cidade de praia, esse cheirinho de maresia, esse fim de tarde vendo o pôr do sol aí na orla, é maravilha. E realmente seria se não fosse por um único detalhe: as baratas. Essa é a época favorita delas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor, com o verão. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossa casa. Imagine, a gente gosta do verão, a gente gosta de curtir a praia, um solzinho. As baratas também gostam dessa época. É a época que elas mais se reproduzem, né? Saem, é a época que a gente mais vê barata pela casa. Quem gosta de comer escondido aí à noite, levar comida pro quarto, comer em cima da cama, cuidado. É que elas vão atrás, sim, um farelinho elas vão atrás. Então, o verão é uma época também
querida, desejada por esses animais que, como título, eu não diria feias, eu não acho que elas são feias. Eu só acho que elas são sujas. Eu não diria que a barata é feia, coitadinha. Nessa época do ano, que época do ano? Verão. Nós estamos falando da época de reprodução das baratas, na época do verão, de sol, de férias. As chances de dar de cara com a visitante indesejada ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro são 3 vezes maiores. Isso acontece muito comigo, eu não sei com vocês, e assusta muito. Você levanta, de repente você só vê aquilo passando rapidinho. É uma barata. Esse texto foi da revista Galileu. É um texto de fevereiro de 2004. É um fragmento do texto, não é o texto todo. E aí vem a pergunta sobre esse texto que se refere ao descritor 14, a identificação do descritor 14. No trecho, vai encarar? No primeiro parágrafo, lá em cima, no primeiro parágrafo do texto. Eu espero que essa altura a gente já saiba o que é um parágrafo, como é que identifica um parágrafo, o que é que marca um parágrafo. Nós vamos reforçar isso depois. O ponto de interrogação nesse trecho, vai encarar, tem o efeito de que a gente sabe que interrogação. A interrogação é usada em pergunta, professor. Cuidado. Tudo em língua portuguesa é relativo. As coisas, os sinais, as palavras, eles têm sentido dentro de um contexto. Um mesmo sinal, ele pode ter sentido diferente dependendo do contexto em que ele apareça. Então, muito cuidado, por isso que eu digo, leia 2, 3 vezes. Não sai marcando a resposta, já sei. Não, leia. Aí, as alternativas. A letra A, esse trecho vai encarar. O ponto de interrogação, ele tem o sentido de apresentar, ele tem o sentido de avisar, ele tem o sentido de desafiar, ou ele tem o sentido de questionar. Vamos ver se vocês ficaram atentos, é uma pegadinha, é uma pegadona essa questão. Quem será que acerta? A, B, C ou D? A resposta é letra C, desafiar. Não acontece muito quando alguém pergunta ao outro, e aí, vai encarar? É um desafio, tá te testando. Você vai encarar ou não essa situação? Você vai se arriscar ou não? Então, apesar de ter interrogação, e a primeira coisa que a gente pensa é questionar, porque interrogação é sempre pergunta, questionamentos, mas nem sempre. Cuidado, por isso, leia mais de uma vez, leia, entende, reflita sobre o que você lê sempre. Essa é a boa leitura. Aula curta, prática, objetiva. Eu sei que vocês amam a aula assim. Mas também é uma aula de bastante conteúdo, apesar de ser uma aula curta, a gente viu bastante coisa. Eu finalizo, como sempre, deixando uma mensagem para vocês. Livros são sonhos que seguramos com as mãos. Neil Gaiman. Então, através de um livro, você pode sonhar, você pode viajar, você pode imaginar, você pode ser quem você quiser. Leia, gente, leia. Eu não gosto de ler. Todo mundo gosta de ler. Você ainda não encontrou o seu tipo preferido de leitura. Se você gosta de futebol, vá ler resenha esportiva, vá ler sobre o seu time, vá ler quando ele foi criado, vá ler os jogadores que ganham mais no mundo. Se você gosta de novela, vá ler sobre os atores, os personagens, os artistas que interpretam. Se você gosta de filme, de série, vá ler sobre eles, sobre a série, sobre a próxima temporada. Sempre tem alguma coisa que você gosta de ler. Sempre. Eu gosto de maquiagem. Vá ler sobre maquiagem. Vá ler quais são os produtos da moda, quais são as cores da estação. Sempre tem algo que você gosta. Então, leia. Livros são sonhos que seguramos com as mãos. Através dos livros, nós podemos sonhar com tanta coisa, nós podemos fugir um pouquinho da realidade, além de aprender, claro. Com a leitura nós aprendemos, mas nós também viajamos com a leitura.
Eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada por sua presença, por sua participação. Siga firme, continue. Se Deus quiser, as coisas estão caminhando. E não use como desculpa, ai, não é presencial. Assista o vídeo todo. Eu vejo quando o vídeo é assistido todo, viu? Eu tenho como saber quando ele é assistido todo. Tem gente que assiste só o começo do vídeo e vai marcando, aí marca tudo errado. Por quê? Porque não sabe? Não, porque não assistiu a aula. E isso é uma aula também. É uma aula que eu preparo com muito carinho para vocês e dá trabalho montar uma aula dessa. Montar, corrigir, gravar, publicar, dá trabalho. E eu faço isso com muito carinho. Eu gostaria muito que vocês assistissem a aula toda. Um grande beijo, um grande abraço. Façam as questões, leiam com calma, releiam, reassistam se necessário. E até a próxima aula, se Deus permitir. Tchau.